Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Flamengo, o atacante. Bap falou demais, Lamazia do Flamengo. Enfim, rapaziada, não é porque tem um BC Fla que eu não posso falar de Flamengo aqui, né? Até tem assunto muito neutro, então é bom, até bom trazer vídeo do Flamengo pra esse canal. Vamos lá, rapaziada, ó, seguinte. Depois que aconteceu aí contra o Corinthians... Ô, rapaziada, eu entendo que taça é taça, parabéns pro Corinthians, mas os caras ficam chupa, BC, chupa, pelo amor de Deus, né, velho? É a Supercopa também, né? Um jogo único, né? Mas, cara, às vezes, vocês ganharam a Copa do Mundo, mano. Pelo amor de Deus, cara, eu tava comemorando, não tem 3 meses, Libertadores e Brasileirão. Eu sei, eu ainda tô com esse sentimento vivo, não vem me encher o saco, chupa, BC, pelo amor de Deus, né, mano? Pô, mano, não sejam, pelo amor de Deus, não sejam bortileirinhos, entendeu? Porra. Eu aqui, eu reconheço, tá, o Corinthians mereceu. Agora, parece que realmente depois do jogo contra o Corinthians, a torcida do Flamengo viu alguns defeitos desse elenco. Agora, eu só acho paia. Aí fica o pilhado falando mal lá do Pedro, Cone. Pra mim, de verdade, o Arrascaeta jogou pior do que o Pedro. E olha que eu adoro o Arrascaeta. O Arrascaeta jogou pior do que o Pedro. Vamos ficar agora, vamos matar o Arrascaeta? Claramente tá sem ritmo. Claramente a parte física não é a ideal ainda. Isso vale pra todo mundo. Pro Corinthians também. O Corinthians deve melhorar conforme o tempo vai passando. É normal isso aí. Você vai chegando ali março, abril, maio, você tá num condicionamento melhor. Isso é normal. Isso é normal. Aí o problema é que aí, em vez de focar em agregar, o pessoal quer destruir, né? Que o Pedro... Não, mano, o problema não é o Pedro. Dá pra você conciliar, cara. Se você tem um segundo atacante mais vertical, você pode botar Paquetá de 8, 2 pontas mais... Aí sim você bota um ponta mais trabalhador. Se o meu ponta esquerda produz, aí eu posso colocar o ponta mais trabalhador, que é o Plata, com 2 atacantes. Um Paquetá na volância com o Jorginho. O Paquetá é um cara que chega também. Entendeu? Aí se eu tivesse um ponta mais malvado, e se eu tivesse um volante mais vertical, aí a gente poderia ter visto esse Flamengo, mais o Carrascal, o imbecil, dar uma cotovelada no jogador do Corinthians. Rapaziada, o Flamengo, ele não precisa contratar 10 jogadores. O Flamengo precisa de 2 coisas. Aí no caso, 1 ou 2 jogadores. Pra mim, a prioridade é até ponta, velho. Mas o atacante seria muito bem-vindo. Um Caio Jorge seria muito bem-vindo. Um ponta produtor. Cara malvado. Cara que realmente dá impacto. Você vê o Depay. O Depay é um cara que ele joga muito ali caindo pela ponta. E ele faz muito jogo fluir e ele produz. Porque ele não é mais aquele ponta de velocidade. O Flamengo precisa de velocidade. Então... é isso. E o Flamengo precisa que o Felipe Luiz também verticalize um pouco. Eu até entendo que ele não tinha esse jogador. Lembra que eu ficava falando aqui, ó, o John é uma boa, John é uma boa. Lembra? Veio melhor do que o John, veio o Paquetá. Então, eu também, eu fiz um vídeo lá no BC Fla que eu cobrei também o Felipe Luiz. Você tem que verticalizar um pouco mais. Você tá rodando muito essa bola. Verticaliza. Jogador pra isso agora você tem. Jogador pra isso agora você tem. Entendeu? Então o Felipe Luiz também tem que ser um pouco mais vertical, soltar um pouco mais o time, ser um pouco menos controlador. E o Flamengo precisa, pelo menos, converter mais o que cria. Já que não consegue contratar agora, vamos treinar a finalização, converter o que cria, né? Enfim, rapaziada, ó, agora ele foi questionado, ó, contratar mais um atacante, ó. Agora, ó. Direção esportiva, eu participo, claro, da montagem de elenco e a gente sempre está olhando o mercado e procurando reforçar as posições o máximo possível e o ataque com certeza é uma delas. Não é fácil achar atacante e os atacantes que valem o que valem, a maioria deles não quer vir para o Brasil. Não é fácil reforçar essa posição. Mas com certeza, não só o Boto, senão como toda a equipe de scout do clube está olhando diariamente o mercado em busca desses reforços. Direção esportiva. Eu acho que vocês não. Eu tava até falando isso. Eu acho que o Flamengo
O Flamengo queria alguém mais pronto. Claramente o Flamengo queria alguém mais pronto. Por que não contratou um jovem talento? Entendeu? Por que não contratou um mega talento aí do mercado sul-americano? Um atacante? O problema é o preço que foi pago nele. Ele saiu foi em setembro. Mas e ele não tá tão bem lá, o Luciano Rodrigues. O Luciano Rodrigues é um jogador que, se eu fosse o Flamengo, eu tentar. Não por esse preço aqui, tá? Não por esse preço aqui. Mas é um jogador que eu acho que potencial ele tem. Entendeu? Potencial ele tem. Eu acho que é um nome interessante. Esse Quinhões aí que tá lá na Liga dos Homem Bomba lá. Esse maluco é bom, velho. O Júlio Quinhões, olha isso aqui, velho. Esse maluco tá cravando lá direto. Entendeu? Cravou hoje de novo, ó. Mais uma assistência dele. Esse Quinhões aqui. Ele tá fazendo uma temporada que eu acho que até a rapaziada na Europa vai querer ele, entendeu? Esse Júlio Quinhões. Por exemplo, eu acho que o Roger Guedes teria ter sido um nome pro Flamengo. Roger Guedes. Eu acho que era um nome pro Flamengo. Era um nome pro Flamengo, Roger Guedes. É um nome que poderia ter tentado, entendeu? Ó, como fala o Boto aqui, ó. Não tem 1 bilhão, né? O BAP falou. Enfim, rapaziada, o Boto falou que. É óbvio que esse tipo de declaração, ainda por cima entendida como foi entendida, porque o que ele queria dizer não era bem isso, mas pronto. Eu não vou entrar nesses detalhes, até porque são detalhes de financeiros e económicos que não é propriamente a minha área, mas é óbvio que atrapalha quando do outro lado houve este tipo de coisas, as pedidas e as demandas são maiores, especialmente aqui no Brasil. Pois é. O BAP falou que não vamos deixar ninguém gastar mais do que o Flamengo nas janelas, né? O BAP falando que ele podia falar 1 bilhão. O que o BAP quis falar, rapaziada? Ele falou que, tipo assim, ó. O que acontece? O nível de endividamento do Flamengo hoje tá muito baixo. Hoje o Flamengo, se quiser arriscar, o Flamengo pode. Hoje o Flamengo pode criar dívida. Porque sabe que no futuro fatura pra isso. Hoje o Flamengo pode fazer alavancagem. O Flamengo hoje ele pode fazer assim, quer saber, irmão? Vamos fazer aqui 400 milhões de reais em dívida. Entendeu? Hoje o Flamengo pode fazer isso. Pode se endividar, obviamente. É aquela coisa, né? Uma hora você tem que pagar. Mas na frente você pode se endividar hoje, montar um time forte e passar 2, 3 anos só pontualmente. O Flamengo pode fazer isso. É isso que o BAP quis dizer. Eu não tô passando pano pro BAP, não. Zero intenção, mas a forma que ele falou podemos hoje gastar 1 bilhão, pagar esse 1 bilhão em 5 anos, e durante os 5 anos a gente vai pagando e reforçando o elenco. Obviamente, gastar 1 bilhão em vários jogadores, né? Se é pra gastar 1 bilhão, você vai montar toda uma espinha dorsal de jogadores que vale a pena gastar, né? O que não vale, BAP, é 25 de euros num ponto que não produz, né? Aí é pegado, entendeu? Atrapalha, claro que atrapalha isso aí. Quando ele fala isso, logo aqui no Brasil, você vê o Marcos Antônio valia 10, agora é 15. Claro que atrapalha, entendeu? Claro que atrapalha. Agora, eu acho que essa fala do BAP, de Lamazia, investindo na parte técnica da base, eu acho isso aqui uma excelente ideia. Agora, isso aqui, cara, isso aqui é um negócio que vai demorar anos. Anos. Anos pra você conseguir, velho. Anos. Isso aqui é um projeto a longo prazo, velho. Transformar ali a Gávea numa espécie de Lamazia. É um processo de anos e anos e anos, entendeu? Anos. Pra você montar esse tipo de estrutura, esse tipo de. Você tá montando. Você tá praticamente refazendo a escola brasileira. Entendeu? Que é um projeto de anos. E é isso, meus amigos. O Flamengo tem que olhar o mercado. Eu não acho que você vai achar alguma coisa agora em fevereiro. Agora o Flamengo. Agora fazer o quê? O Wallace voltou aí. Bota ele pra jogar. Ele é um jogador que mostrou potencial, só faltou cabeça. No Brasil, eu não acho o Flamengo. Tirando o Marcos Antônio e o Caio Jorge, talvez, não acho que o Flamengo vai fazer alguma loucura.
no mercado. E nem tem jogador pra isso. É. Tá difícil. Tamo junto, rapaziada.